crianças! Estamos na nossa aula 55 de língua portuguesa para as crianças do 2º ano. Eu estou aqui com vocês, professora Ana Lúcia. Crianças, nunca é demais lembrarmos que vocês estão aprendendo em casa, mas é muito importante vocês fazerem higiene das mãos, lavar as mãos antes de iniciar as aulas e também fazer higiene dos materiais de vocês, como do local onde vocês vão estudar, certo? Dica importante essa. Quais serão os materiais que vocês irão utilizar na aula de hoje? Os materiais que vocês já estão acostumados e que sempre deixam aí por perto. Caderno, lápis de cor, borracha e o apontador. Rotina da nossa aula. Nós vamos relembrar o livro que nós estamos lendo. Vamos terminar hoje a leitura do livro. Ficaram felizes? Lembraram que a professora disse na última aula que hoje nós terminaríamos a leitura do livro? Isso mesmo. E vamos pensar um pouquinho sobre este texto, sobre essa história que nós estamos conhecendo. Vamos registrar aquelas informações iniciais lá no caderno? Então, coloque lá. Pegue uma página do seu caderno que você ainda não utilizou, escreva a data, coloque o dia, o mês e o ano que nós estamos. Se precisar, você pode até pedir ajuda para um responsável na sua casa. Escreva a palavra nome e escreva seu nome completo, se você conseguir ou se tiver ajuda de um crachá igual a esse, ou o seu primeiro nome. Escreva a aula 55, as letrinhas LP de língua portuguesa. Tempo para você.
Crianças, vamos relembrar toda aquela parte da história que nós já vimos? Então, relembrando a nossa história. Era uma vez um menino que pegou um atalho na floresta. E enquanto ele atravessava esse atalho, quem que ele encontrou? Um lobo. E este lobo estava faminto. O lobo levou ele para a sua caverna. Na caverna, o menino perguntou: o que é que você vai fazer comigo, seu lobo, né? E o lobo disse: eu vou te comer, é claro. Aí o menino disse: como que você vai me comer? Assim, cru? O lobo pensou. E o menino disse: você não vai nem me cozinhar antes? Aí o lobo perguntou: o que você me sugere? E o menino sugeriu uma receita de sopa de menino. O menino listou vários ingredientes para o lobo, como um caldeirão, tonelada de batatas, um montão de cebolas, balas de frutas, um poço cheio de água e outros ingredientes. E deu toda a receita completa para o lobo. E o lobo saiu atrás de todos esses ingredientes, correu de um lado para o outro, para lá e para cá, para cima, para baixo, daqui para ali, por todo lado, por todo canto. Quando o lobo voltou com todos aqueles ingredientes, o menino conferiu tudo. E o menino disse para o lobo: mas que lobo bobo, você esqueceu o sal. O lobo ficou sem graça. Você não falou que precisava de sal. Ah, mas o menino disse: não faz mal. Eu acabei de me lembrar de um prato ainda mais gostoso que não precisa de sal. A barriga do lobo começou a roncar ainda mais alto. E o lobo, ainda com a língua de fora, disse: então me diga, né? E o menino disse: chama-se pastelão de menino. O menino colocou uma bala na boca e o lobo disse: que delícia, né? Ah, mas o menino disse: você vai precisar de umas coisinhas. E a receita que o menino indicou para o lobo foi pastelão de menino. Nesta receita, o menino pediu 3 morrinhos de farinha, uma vaca cheia de leite, um pedação de banha, 6 sacos de cimento, um tanque de feijão, uma pá, um chapéu de vaqueiro e um ioiô amarelo, entre outros ingredientes que o menino pediu também, e explicou como fazia aquela receita para o lobo. E lá se foi o lobo a toda, disparou de um lado para o outro, para lá e para cá, para cima e para baixo, daqui para ali, por todo lado, por todo canto. Quando o lobo voltou, esbaforido, soprando, bufando, o menino examinou as mercadorias. E o que o menino disse para o lobo? Mas que lobo bobo! Você esqueceu o sal, disse ele. E o lobo ficou de pernas bambas. O lobo já estava exausto de tanto correr de um lado para o outro. E o lobo ainda disse para o menino: mas você disse que essa receita não precisava. Ficou resmungando. Ah, mas o menino disse: só que precisava. Mas não faz mal. Acabei de me lembrar do prato mais incrivelmente gostoso que já existiu. E este não precisa mesmo de sal.
O lobo já estava quase resolvendo ficar mesmo com o menino cru. Ele levantou as orelhas. Pois então, rosnou o lobo, fala de uma vez. O menino disse, chama-se bolo de menino. E é 10 vezes mais gostoso do que pastelão de menino. Imagino, disse o lobo, meio que desanimado já, né? Mas que vou precisar de algumas coisinhas, né? O lobo disse. Isso mesmo, disse o menino. E o menino indicou o quê? Uma receita de bolo de menino. E uma série de ingredientes novamente para o lobo ir atrás. Ele indicou uma banheira, um latão de lixo cheio de açúcar mascavo, 5 baldes de bombeiro cheios de farinha, ovos, uma casinha de tijolos, um carrinho de mão cheio de nozes, uma sacola de uvas passas, penca de bananas, bicicleta, 2 portas de celeiro, uma praia cheinha de areia e um ramo de flores. Ah, crianças, e o que aconteceu? Mais uma vez o lobo saiu pela floresta. E ele saiu aos trambolhões. Tropeçou de um lado para o outro, tropeçou para lá e para cá, tropeçou para cima e para baixo, daqui para ali, por todo lado e por todo canto, crianças. E agora nós vamos retomar aquela nossa folha que nós estamos fazendo a nossa história parte por parte. Lembram? Então, pegue lá a sua folhinha para a gente fazer mais um pedacinho da nossa história parte por parte. Muito bem, crianças. Lembram daquela folhinha que a professora pediu para que vocês guardassem, que nós estamos registrando toda a aula? É a nossa história parte por parte. Vamos ver o que nós já registramos? Vocês já registraram menino, a palavra menino, e eu pedi para vocês fazerem o desenho do menino. Registrar a palavra lobo, eu pedi para vocês desenharem um lobo. Escreveram sopa de menino, e eu pedi para que vocês desenhassem os ingredientes lá da sopa de menino. Pastelão de menino, e eu pedi para vocês desenharem os ingredientes do pastelão de menino. Agora, crianças, nós vamos para a outra parte aqui da nossa folha. Olha como é que tá ficando a folha da professora. A de vocês já estão completando aí, desenhando? Isso, vão desenhando lá, tá bom? Agora, nós vamos fazer aqui, ó, esta parte aqui. É quase a última, né? Nós podemos chamar de penúltima, porque ainda vai ficar mais uma aqui pra gente fazer na última aula ainda nossa, tá bom? O que nós vamos fazer? Nós já escrevemos sopa de menino e pastelão de menino. Qual foi a última receita que o menino indicou para o lobo? Isso mesmo, vocês lembraram. Olhem lá, bolo de menino. Agora, lembra que a professora Ana Lúcia falou? Nós vamos escrever juntos, tá bom? Lembram? Nós podemos falar a palavra em voz alta, lembrar com que letras que nós escrevemos para facilitar a organização do nosso pensamento. Bolo. Vamos tentar escrever juntos? Bolo. Bo. Pensa aí, ó. Bo. B com O. Então a professora vai fazer aqui e depois eu mostro para vocês aí, tá? B com O. Lo. L com O. Já tô escutando criança falando. Ó, lo. Esse lo do bolo, essa última sílaba, último pedacinho do bolo, o lo, é o primeiro pedacinho da palavra lobo. Então, lobo começa com lo e bolo termina com lo. Legal, né? Nós percebermos isso nas palavras. Então, já escrevemos bolo. Certo? Escreveu aí? Bolo.
Agora nós vamos escrever D, outra palavrinha. Então nós vamos dar um espaço depois de bolo e agora vamos escrever duas letrinhas. D e a letrinha E, para formar a palavra D. Olhem. D, bolo D. Agora vamos escrever menino. Ah, tem criança esperta, né? Já perceberam que nós já escrevemos outras vezes aqui nesta folha? Então vamos lá? Digam para as professoras as letras que eu preciso para escrever menino. Me, M com E, muito bem. Ni, N com I. No, N com O. Muito bem. Vou mostrar para vocês. Bolo de menino. E daí embaixo vocês vão poder fazer o desenho dos ingredientes lá que o menino citou para o lobo nessa receita, bolo de menino. Estamos quase terminando a nossa história parte por parte. Vai ficar bem legal, né, crianças? Vamos continuar a nossa história? Vamos lá? Crianças, passou um bom tempo até o lobo voltar. Sem fôlego, debaixo de uma montanha de ingredientes, o menino olhou. Mas que lobo mais bobo, disse ele, abanando a cabeça. Você esqueceu o sal. Crianças, olhem a expressão do lobo. Olhem lá. Expressão do quê, crianças? De desanimado, de cansado, não é verdade? E o que o menino está fazendo? O que ele tem lá na mão? Ele tem o ioiô que ele tinha pedido na outra receita lá para o lobo, não é verdade? Olhem lá, crianças. Ouviu-se um barulhão quando o lobo desmaiou. Caiu o lobo, caíram as portas de celeiro, caiu a bicicleta, caiu a casinha, caíram o carrinho de mão, as nozes e as passas, caíram os baldes de bombeiro, a manteiga, o latão de lixo, caíram as bananas, os ovos e a areia. Ainda bem que o menino conseguiu agarrar as flores. O lobo, crianças, o que será que aconteceu com esse lobo? O lobo ficou estatelado e o menino disse: tirando uma soneca no meio da tarde, seu lobo, que feio! Disse o menino enquanto misturava o cimento, a água e a areia. Você devia era fazer mais exercício, continuou ele, enquanto colocava os tijolos um em cima do outro e construía uma parede bem na entrada da caverna do lobo. Mas que lobo mais bobo, pensou ele, voltando de bicicleta pela floresta. Quando ele chegou em casa, sua mãe já estava esperando. Mãe, chamou ele. Peguei um atalho pela floresta e fui apanhado por um lobo faminto que me deu estas balas, este chapéu e uma bicicleta nova. E ainda mandou essas flores para você. Pelo jeito, era um sujeito simpático, disse a mãe. Agora, venha jantar enquanto a comida está quente. Coisa que o lobo não fez naquela noite. Moral da história: nunca se esqueça do sal. Crianças, a nossa história chegou ao final. E vamos pensar um pouquinho sobre o texto Cuidado com o Menino. Crianças, lá nas nossas primeiras aulas, a professora falou muito da capa para vocês do livro, não é verdade? Vocês sabiam que o livro, ele tem essa primeira capa, né? Daí nós chamamos também que o livro tem outra capa. É essa quarta capa ou contracapa aqui no final do livro, certo? Então nós vamos ler
essa outra capa aqui do livro, certo? Então, todo livro, ele tem a capa da frente, daí tem essa segunda capa aqui, que às vezes tem algumas informações. Aí aqui no final, tem essa terceira capa e por último a quarta capa ou contracapa do livro, certo? E o que sempre existe nessa quarta capa? Vocês já prestaram atenção? Quando vocês pegaram algum livro assim, vocês olharam só à frente ou vocês viram um livro para ver o que tem atrás? Eu sempre gosto de virar o livro, observar o que tem atrás. Vocês sabem para que servem essas informações que constam aqui nessa quarta capa do livro ou contracapa? Então, vou contar para vocês. Nessa contracapa sempre tem uma outra imagem, né? Quase sempre, né? E também tem algumas informações que nós chamamos assim de sinopse do livro. São algumas informações básicas para que a pessoa leia e tenha muita vontade de querer ler aquele livro. Algumas informações que possam levar aquela pessoa que está lendo essa parte aqui da contracapa do livro para querer comprar aquele livro ou emprestar aquele livro na biblioteca ou quando você vai emprestar de alguém, né? Que você possa ver também as informações aqui atrás. Então, a professora vai ler o que está escrito aqui nessa outra capa do livro. Está escrito assim, ó. O lobo mau é um elemento muito perigoso, mas quando encontra pela frente um menino esperto, corre o risco de virar lobo bobo. Neste conto de fadas, ao contrário, o menino trapaceia o lobo de forma muito divertida. Então, depois explica ali embaixo, consultoria editorial e tradução de Ana Maria Machado. Lembra que a professora explicou para vocês que a Ana Maria Machado fez a tradução do livro do Tony Brundle, certo? Crianças, está trazendo informações sobre o assunto do livro, exatamente. Então agora eu vou perguntar para vocês. Vocês já conhecem a história inteira, certo? Aí eu queria perguntar para vocês, qual que é o assunto principal desse conto? E qual será que é o assunto principal? Eu vou dar algumas alternativas para vocês e vocês vão pensar. Vocês acham que o assunto, a ideia principal desse livro, tá? O lobo que encontra o menino? A principal ideia, o lobo que encontra o menino? O que vocês acham? Próxima alternativa. O menino que engana o lobo? Ou vocês acham que é a mãe que ganha flores? Qual que é o principal? Pensem com a professora. O principal assunto aqui do livro. Novamente, a professora vai ler. O lobo que encontra o menino? Será que é o principal? O menino que engana o lobo? Ou a mãe que ganha flores? Então a professora vai ajudar vocês a pensar. O lobo encontrou um menino no livro, certo? A mãe ganhou flores, também no livro, certo? Mas esse é o principal assunto, a principal ideia do livro? Não, crianças, isso mesmo. Então, quem respondeu que era a resposta B, a alternativa B, o menino que engana o lobo? Parabéns, isso mesmo. O principal assunto do livro é o menino que está enganando o lobo. Olha o que diz aqui. Quando o lobo encontrou um menino esperto, ele corre o risco de virar um lobo bobo. Vocês lembram que o menino falava o tempo todo assim no livro? Mas que lobo bobo! Mas que lobo bobo! Você esqueceu o sal, não é verdade? E o sal, ele era importante no livro? O que vocês acham? Eu quero que vocês pensem aí. Por que o menino tanto pediu sal? Você vai pensar aí com você. Vai discutir com as pessoas que moram aí com você. Mas, agora, a professora quer que vocês peguem o caderno de vocês, certo? E vocês vão escrever lá. O menino enganou o lobo, certo? Por que nós vamos escrever? Porque é o assunto, é a ideia principal do nosso livro. Põe o dedinho lá onde está escrito.
O menino enganou o lobo. Muito bem. Eu vou dar um tempo para você e você vai registrar aí no seu caderno: o menino enganou o lobo.
registro feito lá no seu caderno. Muito bem. O que foi que você escreveu mesmo? O menino enganou o lobo. Muito bem. Crianças, vamos relembrar o título do livro? Lembro que lá também, numa das primeiras aulas, a professora, na primeira aula, né? A professora trabalhou com vocês a palavra cuidado. E eu trouxe novamente ali o título do livro. Cuidado com o menino. Vamos relembrar o que a professora explicou para vocês na primeira aula, o que era cuidado? Cuidado, de acordo com a pesquisa que a professora fez lá no dicionário, estava dizendo que era demonstração de atenção. Também tinha o significado de prudência, significado de zelo, capricho ou realizar algo. Lembram que a professora trouxe para vocês alguns avisos. Cuidado, cão bravo. Cuidado, tinta fresca. Estão lembrando? E a professora trouxe também cuidado para os líquidos inflamáveis, cuidado cerca elétrica. E a professora disse que esses avisos nós encontramos no nosso dia a dia, não é verdade? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando foi colocado no livro o nome Cuidado com o Menino, foi com qual ideia? Cuidado com o menino. O que vocês acham? Era uma ideia do quê? Que era para cuidar desse menino? O que vocês acham? Que dentro deste livro, o que se passou na história foi com a intenção de que alguém tivesse um capricho pelo menino? Que o menino fosse cuidado, assim, que ele estava precisando de algum cuidado, de algum zelo? Não, professora Ana Lúcia. Quando o livro foi colocado o nome de Cuidado com o Menino, foi no intuito de que as pessoas tivessem cuidado com o menino. Olha, lembra que a professora mostrou cuidado, né? Cão bravo, cuidado, tinta fresca, né? Cuidado, cerca elétrica, cuidado com o menino. Então, no intuito de atenção. Por quê, crianças? Porque o menino é um menino esperto, porque foi um menino muito inteligente aqui na história, porque ele conseguiu enganar o lobo. Então, o lobo não teve cuidado, né, com o menino, porque o lobo foi enganado pelo menino, certo? Então, o menino, com todas as estratégias que ele utilizou, ele conseguiu enganar o lobo. Então, crianças, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Que outro título poderia ser colocado na história? O que vocês acham? Eu vou dar algumas sugestões para vocês. Pensem aí. Que outro título que não fosse Cuidado com o Menino? Vocês acham que poderia ser colocado o título assim, ó? Atenção com o Menino. Vocês acham que poderia ser esse título? Atenção com o Menino? Ele tem a ver com a história? Vocês acham que o título poderia ser Cuidado com o Lobo? O que vocês acham? Ou vocês acham que o título poderia ser Receitas para um Lobo Faminto? Se não tivesse esse título aqui, Cuidado com o Menino, eu poderia colocar aqui, ó, Receitas para um Lobo Faminto? Poderia colocar Cuidado com o Lobo? Não, crianças, por quê? Nós já conversamos sobre o assunto do texto. O texto até trouxe receitas, mas o principal assunto do texto eram as estratégias que o menino utilizava, o menino era esperto para enganar o lobo. Então não era nem cuidado com o lobo, porque o lobo não era nem um pouquinho perigoso nesse livro, não é verdade? E nem as receitas eram as estratégias. O principal desse livro era a atenção. Atenção com o menino, atenção. Atenção no intuito de que esse menino era um menino muito esperto, um menino muito inteligente. Então vamos observar, olha lá, o menino, né? Ok, crianças? Então, a resposta era atenção com o menino. Vou trazer para vocês também mais uma frase do livro e vamos ler juntos. Olhem o que está escrito ali. Mas que lobo mais bobo. Lembram, crianças, quantas vezes, né, que o menino disse, né? Mas que lobo mais bobo. Mas agora vocês vão me ajudar a pensar numa outra coisa que está escrito aí nessa frase. Vou ler novamente para vocês. Mas que lobo mais bobo, pensou ele,
voltando de bicicleta pela floresta. Crianças, tem uma palavrinha que ela está escrito em vermelho lá. Ele. Tem 3 letrinhas. E-L-E. Ele. Essa palavra refere-se a quê? Vou ler novamente para vocês. Mas que lobo mais bobo, pensou ele, voltando de bicicleta pela floresta. Essa palavra, ele, ela está se referindo à mãe? Está se referindo ao lobo? Ou está se referindo ao menino? O que vocês acham? Coloque o dedinho lá em cima. Se você acha que o ele refere-se à mãe, se você acha que o ele refere-se ao lobo, ou ele ao menino. Qual que você acha que é? Parabéns, você acertou, ao menino. Por que não pode ser a mãe? Crianças, ali está escrito assim, ó. Pensou ele. Se é ele, não é mãe. Daí teria que ser ela, certo? Então, não é a mãe. Então, a mãe já é descartado. Essa possibilidade de ser a mãe. Voltando de bicicleta pela floresta. É o lobo? Não, porque não foi o lobo que voltou de bicicleta pela floresta, na verdade. Foi o menino. Então, quando o autor da história ele escreve o ele ali, é para não repetir novamente a palavra menino. Então, é uma forma que nós usamos ao escrever textos para que não precise ficar repetindo várias vezes, certo? Mas que lobo mais bobo, em vez de escrever pensou o menino, pensou ele, certo? Então, é uma substituição que aconteceu ali no texto. Crianças, o lobo e o menino realizaram diferentes ações na história. Vamos organizá-las? Então, a professora vai preparar aqui um material para que nós possamos fazer essa atividade. Muito bem, crianças, eu ajeitei aqui essa nossa atividade, certo? O que está escrito, crianças, aqui nessa primeira filipeta? Menino, muito bem. E nessa segunda, lobo, muito bem. Agora a professora tem aqui, ó, várias filipetas, vários pedacinhos de papel com várias ações que tanto o lobo quanto o menino fizeram lá na história. E vocês vão me ajudar a identificar. Assim, vocês vão relembrar a história, vão lembrar a ordem que aconteceram, né, essas ações na história. Nós vamos estar relembrando a história e vamos organizar tudo o que o lobo ou o que o menino fez. Então, vocês vão me dizer se foi o lobo ou se foi o menino. Então, vocês têm que ficar bem atento, que eu vou ler em voz alta e vocês têm que me dizer se eu coloco no lobo ou se eu coloco no menino. No menino ou no lobo. Atenção, crianças. Vou ler para vocês. Sugeriu ao lobo fazer receitas. Quem que sugeriu ao lobo fazer receitas? O menino. Isso mesmo. Então, eu vou pôr aqui, ó. Uma ação que o menino fez. Sugeriu ao lobo fazer receitas. Muito bem. Próximo que a professora vai ler. Me digam lá se foi o lobo ou se foi o menino. Procurou os ingredientes. Quem que procurou os ingredientes? Quem que procurou os ingredientes? O lobo. Não foi o menino que ia procurar os ingredientes. Então, eu vou pôr aqui embaixo de tudo que foi que o lobo fez. Então, viram como que vai ficar? Desse lado, o que o menino fez e deste lado, o que o lobo fez. Certo? Vamos lá. Mais uma situação. Explicou a receita ao lobo. Quem que explicou a receita ao lobo? O menino, isso mesmo. O menino explicou a receita ao lobo. Deixa eu ver agora. Entrou por um atalho na floresta. Quem que entrou por um atalho na floresta? O menino, isso mesmo, o menino que entrou por um atalho na floresta. Isso mesmo. Agora, ficou estatelado.
Quem que ficou estatelado? O lobo que ficou estatelado. Não foi o menino que ficou estatelado. Isso mesmo. Próximo. Fez um muro na entrada da caverna. Quem que fez um muro na entrada da caverna? O menino que fez um muro na entrada da caverna. Isso mesmo. Próximo, então de olho lá. Não se alimentou. Quem que não comeu? O lobo, né? Lembra que no final da história o menino tava lá na casa dele com a mãe dele se alimentando e o coitado do lobo, naquele dia ele não se alimentou, ele ficou preso na caverna, né? Ficou com fome o lobo. Então o lobo não se alimentou, crianças. O lobo não comeu o menino. E quem que encontrou o menino? O lobo. O lobo que encontrou o menino. Isso mesmo. Deem uma olhada agora lá na tela em todas essas ações que aparecem. Menino e lobo. O que o menino fez? Ele sugeriu ao lobo fazer receitas. Ele explicou a receita ao lobo. Ele entrou por um atalho na floresta. O menino fez um muro na entrada da caverna. E o lobo? O que o lobo fez? O lobo procurou os ingredientes. O lobo não se alimentou. O lobo ficou estatelado. E o lobo encontrou o menino. Muito bem. Crianças, olhem aqui para a professora. Se fosse para nós pensarmos assim, né? Qual ação que aconteceu por primeiro? Não é verdade? Então, o que aconteceu por primeiro? O menino entrou por um atalho na floresta. Então, a professora vai passar aqui para cima. Ó. O menino entrou por um atalho na floresta, certo? Aí, o que aconteceu depois? Ele sugeriu ao lobo fazer receitas. Ele explicou a receita ao lobo e fez um muro na entrada da caverna. Então, agora, nós também colocamos essas ações na ordem que aconteceram lá na história com o menino. E com o lobo? O que aconteceu primeiro? Primeiro, o lobo encontrou o menino. Isso mesmo, primeiro o lobo encontrou o menino. E depois? Depois ele procurou os ingredientes. E depois ele ficou estatelado, né? Ficou caído lá no chão. E ele não se alimentou. No final da história, o lobo acabou não comendo nada. Então, crianças, aqui nós conversamos sobre essas ações que aconteceram com o menino e com o lobo na história. Crianças, nós chegamos ao final da nossa aula. Hoje vocês conheceram a nossa história até o final. Fizemos várias atividades e pensamos no livro, ok? Na próxima aula, vamos fazer mais algumas atividades pensando nessa história Cuidado com o Menino, onde nós conhecemos os personagens, né? O lobo e o menino. Até a próxima aula, crianças!